Muito bom dia, nação. Logo cedinho já estamos aqui trazendo as últimas notícias e informações do Flamengo para vocês. Na manhã desta terça-feira, o Flamengo está se preparando para a partida de amanhã contra o Alcas pela Libertadores da América. O Flamengo no domingo venceu o Santos por 3-2. Teve muita gente aí que criticou, mesmo o Flamengo vencendo, ganhando de 3-2. E nós vamos analisar nesse momento a imprensa esportiva trazendo as últimas notícias do Flamengo, porque o Flamengo fez uma pequena entrevista com Everton Ribeiro. Tem também a movimentação no mercado da bola do Flamengo, que está agitando. Teve a chegada do goleiro Rossi, que já chegou. Luiz Araújo chega hoje. E também a possibilidade da contratação do jogador Wendel. O Alan, que é o novo reforço do Flamengo também, está assinando os papéis, o contrato com o Mengão. E ainda a possibilidade da chegada do De La Cruz no Flamengo. Vamos analisar tudo isso no nosso canal. Tem aí o João Guilherme falando sobre os novos reforços, tem o Vene Casagrande também falando sobre as contratações e a entrevista com o Everton Ribeiro. Nós vamos pro vídeo de hoje. Já quero que você chegue aqui explodindo o dedo no like, você que está indo para o seu trabalho, acompanhando nossos vídeos, você que está levando seu filho na escola, tomando o seu cafezinho, se preparando para sair para trabalhar na manhã dessa terça-feira. Vai rapidinho, explode o dedo no like, vamos bater uma meta aqui de 1000 likes para esse vídeo. Eu preciso da força aqui do nosso Flamengo. Então vai rapidinho, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, convido você a fazer parte aqui no canal Meu Mengão React. Nós trazemos notícias e informações todos os dias do Mengão para vocês, tá bom? Cresce desse vídeo o canal Flá TV, canal do João Guilherme e S1 Live e canal do Vene Casagrande, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Nesse jogo de quarta-feira contra o Alcas no Maracanã, partida para o Mengão confirmar de vez essa classificação às oitavas da competição. E o primeiro treino de olho nessa partida aconteceu nesta segunda pela manhã. O Flamengo e Alcas, quarta-feira, a bola rola no Maracanã, mas antes, nessa terça, na parte da manhã, o Mengão volta a treinar de olho nesse jogo decisivo da Libertadores da América, e a Flá TV mais uma vez estará lado a lado com o Mengão. É muito importante, né, essa vitória fora de casa. Onde a gente vinha tendo dificuldade em vencer, então isso foi importante para a gente poder retomar a vitória, né, depois de um jogo muito abaixo, de uma atitude que não condiz do que a gente pode fazer. Então a gente tinha que dar essa resposta e acredito que essa vitória nos deixa forte e nos dá confiança para quarta-feira tá todo mundo junto com a nação lá fazendo um grande jogo. Com certeza. E o torcedor que estava na expectativa da resenha aqui com o Everton Ribeiro teve que esperar um pouquinho mais, porque o time chegou de madrugada no Rio de Janeiro. O Everton também estava ali na resenha com o nosso técnico Jorge Sampaoli. Enfim, tudo pro melhor do Mengão. O cara tá aqui agora e tá batendo papo com a gente. Everton, quarta-feira, Alcas pela Libertadores da América. A gente sabe que o Flamengo colocou um pezinho lá na última rodada da Libertadores, né? Mas precisa dessa vitória em casa, tem por obrigação vencer para se classificar e se garantir de vez, de fato, nas oitavas da Libertadores da América. Enfim, só uma combinação muito difícil tirar a gente, mas é uma resposta, eu acho que dentro de vocês é esse sentimento, né? De Maracanã, torcida do Flamengo, Libertadores, de conseguir essa vitória a qualquer custo, sim. Sim, não, acho que a gente nos colocamos nessa situação de não estar classificado ainda. Estamos próximos, mas a gente tem que fazer de tudo para fazer um grande jogo, classificar e ir com moral, né, para as oitavas. Mas é foco total agora para a gente poder fazer o nosso melhor. Temos pouco tempo, né, para trabalhar, mas fazer bem feito os treinamentos. Quem entrar no jogo, né, os 11, e depois os que entrarem também, poder fazer o melhor, porque dentro de casa a gente sabe que a gente é muito forte, né, com a nação nos ajudando. Então fazer um grande jogo e fechar bem a primeira fase da Libertadores. Tá se fazendo uma grata surpresa também, o Pulgar? Sim, a gente até no jogo mesmo, né, a gente fala chuta e às vezes a gente acaba tocando. Ele tem essa característica muito boa, que é difícil, né, acertar um chute colocado ali de fora da área, e a gente sempre que abre a gente pede para ele chutar, tentar. Às vezes ele acaba tocando, mas quando ele finaliza é sempre perigoso e a gente fica muito feliz por ele, que é um cara que foi se soltando com o tempo e hoje é um jogador muito importante pra gente. Ontem eu fiz até uma função mais de ponta mesmo, né?
bem aberto pela direita, não como eu vinha jogando alguns outros jogos, mas por dentro. E a gente vai se adaptando jogo a jogo, né? Pelo que ele pede, pelo que a gente treina. Isso ele deixa bem especificado o que ele quer durante os treinamentos. Isso facilita bastante. Então, quando chega no jogo, cada um sabe o que tem que fazer e isso vai ficando mais automático a cada jogo. Como você definiria, talvez em qual estágio estaria a nossa equipe nesse momento da temporada, Everton? Pergunto isso porque a gente veio de uma sequência grande recentemente de 10 jogos sem perder, aí acabou tropeçando nessa volta, né, da parada para as datas FIFA com o Bragantino. Conseguimos essa vitória importante contra o Santos lá na Vila, nossa terceira vitória consecutiva contra eles na Vila, que sempre foi um estádio historicamente para o Flamengo difícil de jogar. Mas como você definiria o estágio da equipe e até em função daquilo que o Sampaoli tenta implementar? Você acha que tem muita coisa ainda para ser ajustada, tem muita coisa que o tempo e o entrosamento vão fazer com que o time melhore? Qual a sua opinião em relação a esse Flamengo, se você parasse para assistir assim? Eu acho que ainda tem muito a evoluir. Eu vejo que a gente até comenta, né, que a gente faz muito mais coisas no treino e às vezes a gente não consegue ainda colocar tudo que a gente faz no treino no jogo. E eu acredito que isso é uma questão de adaptação e de como que eu posso falar? Confiança, né, na verdade. Confiança para poder fazer 100%, né, porque às vezes é um jogo mais arriscado, mas a gente tem qualidade, tem os treinamentos e temos a confiança do treinador para fazer isso. Então acredito que a gente está num processo de evolução e tem muito para crescer e num momento importante, né, de reta final do meio para o final das competições, e a gente espera chegar forte aí em todas as competições que a gente está. Temos 3 campeonatos importantes pela frente ainda, né? E o Flamengo, a gente sabe que nessas últimas temporadas tem entrado para disputar todos. E em relação ao jogo de ontem, como eu falei, foi um jogo difícil, um jogo pelas circunstâncias também, né, de não ter torcida, então tinha que ter uma atenção maior, e a gente conseguiu ontem fazer mais do que a gente vem treinando, né? Botar em prática mais coisas, e isso a gente está num processo de evolução. Tivemos erros, ainda temos que estar atento nesses erros para ficar o jogo mais fácil para a gente. Mas, como eu falei, acredito que a vitória ontem era o mais importante e a gente conseguiu trazer esses pontos que nos deixa bem colocado na tabela e nos dá uma confiança de estar retomando as vitórias. Vamos lá, galera, vamos começar falando aí sobre Pedro e Gabigol, que não estão vivendo uma boa fase com o técnico Sampaoli, não. Inclusive estão perdendo protagonismo. Por quê? O que aconteceu? Eles marcaram apenas 4 dos últimos 17 gols do time do Flamengo. Se a gente for pegar esse recorte, galera, Pedro e Gabigol participaram de 29% apenas dos gols do Flamengo. O camisa 9, vamos recordar aqui, o camisa 9 balançou as redes contra Grêmio e Vasco. E já o Gabigol balançou a rede contra Fluminense e Nublense. E também a gente tem que destacar que a dupla não atua junto como titular desde o empate com o Cruzeiro há um mês. É tempo. Então, vou te falar, não sei se é esquema tático, não sei se é fase do Pedro, do Gabigol, não sei o que é. Eu só acho o seguinte, o Sampaoli precisa voltar a fazer esse time jogar bola. O time não está jogando bem. Jogou muito mal contra o Red Bull Bragantino, e quando eu digo muito mal, para mim foi a pior partida de anos. Não estou dizendo a importância do jogo, estou dizendo a atuação. E contra o Santos, gente, antes de a bola rolar, o Santos tinha apenas 9 gols no Campeonato Brasileiro, menos que o Tiquinho Soares, atacante do Botafogo, antes de a bola rolar. E o Santos conseguiu fazer 2 gols no Flamengo. Isso não é normal. Isso não é normal. Inclusive, tem uma declaração do Sampaoli na entrevista coletiva de ontem, que se a gente for parar para analisar, ele está até certo. Porque ele disse o seguinte, Sampaoli falando sobre a vitória do Flamengo. Esse jogo foi um dos melhores jogos do time com a bola. O time reconheceu os espaços. O time ganhou como treinou. O que ele quis dizer? Que o problema do Flamengo é sem a bola.
é a marcação. E de fato é. Se a gente parar e analisar os gols que o Flamengo vem sofrendo, o time não está marcando bem. E o Sampaoli precisa melhorar isso. O ponto positivo é, o Sampaoli sabe disso. O treinador sabe disso. Não está passando pano para as atuações do Flamengo. Muito pelo contrário. Ele vai e critica mesmo os jogadores na entrevista coletiva. Só que é o trabalho dele buscar melhorar isso. Porque não é normal o que está acontecendo no Flamengo. O Flamengo hoje está 8 pontos atrás do líder, Botafogo. Na terceira colocação que o Flamengo está. Mesmo jogando muito mal, o Flamengo está na terceira colocação. Ou acorda, ou vai perder o título do Campeonato Brasileiro de novo, vai ter que ficar focando nas Copas. Copa do Brasil e Copa Libertadores. Beleza? E a Arrascaeta no banco. Por que será que o Arrascaeta ficou no banco? O Sampaoli explicou. Ele foi questionado sobre o assunto e ele disse o seguinte: eu escolhi um time para esse jogo, a gente também tem Libertadores durante a semana. Seguramente teremos trocas acima de quem jogue, a identidade do jogo tem que prevalecer. Então vamos lá. Com outras palavras é o seguinte: o Arrascaeta ficou no banco por uma opção do Sampaoli, uma opção técnica. Não teve isso de problema muscular. Vamos parar com essa história, galera. O Arrascaeta ficou no banco porque foi uma opção do técnico Sampaoli. O Sampaoli treinou assim. Certo ou errado, foi o que o Sampaoli fez. E eu concordo que nenhum jogador tem vaga cativa. A questão é, quando troca a peça, foi o que ele falou, que a identidade tem que prevalecer. E o problema é o seguinte: o Arrascaeta no banco, ficou o Everton Ribeiro no jogo. O Everton Ribeiro foi muito mal. Aí o Arrascaeta entra no segundo tempo, joga bem, mas se começar como titular também não vai bem. A fase do Arrascaeta não é boa, a fase do Everton Ribeiro não é boa. Eu até acho que o Arrascaeta vai voltar ao time titular no próximo jogo, durante a semana contra o Alcas, pela Libertadores. Mas o que eu quero dizer para vocês é, e eu falei isso na live de ontem, nenhum jogador tem vaga cativa. Ainda mais com o Sampaoli, que gira o time. Toda hora roda o time, toda hora é um time titular. E ele tá certo, ele não tá errado. Vamos pro assunto principal aqui, galera. O Wendel, é o seguinte, acho que no sábado ou no domingo, o Gabriel Paparazzo postou nas redes sociais uma conversa que ele teve com o Wendel. Ele mostrando que o Wendel disse, ó, por mim eu jogo, com outras palavras, por mim eu jogo, estou apenas esperando o Marcos Braz. Paparazzo postou a conversa mostrando isso. Ou seja, o jogador quer jogar no Flamengo. Só que o jogador tem contrato com o Zenit, da Rússia. Inclusive ele renovou no ano passado, em julho, quando o Flamengo fez proposta para contratá-lo. Então ele optou por ficar no Zenit, renovar o contrato dele e não vir para o Flamengo. Um ano se passou, agora ele quer voltar para o futebol brasileiro e quer vestir a camisa do Flamengo. O Wendel é torcedor do Flamengo, inclusive eu já recebi foto dele com a camisa do Flamengo, ele criança. Ele é torcedor do Flamengo, só que é uma situação extremamente complicada. Como ele renovou em julho do ano passado, ele não tem direito a exercer a cláusula da FIFA, que libera o jogador lá da Rússia por conta do que acontece na Rússia. Ele não pode fazer isso. Então, a única maneira do Wendel ser negociado é o Zenit liberar. Só que o Wendel não se apresentou alegando problemas lá na Rússia, ele não viajou. Segundo a imprensa russa, e até mesmo o Fábio Aleixo, que é um jornalista brasileiro que mora na Rússia, que acompanha o futebol russo, o Zenit até aceita liberar, mas o Wendel tem que se apresentar ao time lá na Rússia, tem que viajar. E outra, informações vindo da Rússia dão conta que o Wendel já até conversou com o Sampaoli sobre posicionamento. Por que a gente está falando isso? Porque o Wendel, teoricamente, poderia ser aquele plano B do De La Cruz. De La Cruz é o plano A, é o sonho aí da diretoria do Flamengo. Para mim é um baita jogador, seria uma baita contratação, mas está muito distante. E o Wendel, segundo a imprensa russa, conversou com o Sampaoli sobre esse posicionamento, ou seja, para atuar como um meia, como o De La Cruz poderia atuar caso viesse para o Flamengo. Eu não tenho nenhuma informação de que o Flamengo tem interesse, vou ser bem sincero. Tudo que eu estou falando aqui para vocês é dando crédito aí à imprensa russa e ao próprio Gabriel Paparazzo, que postou a imagem da conversa com o Wendel. O que eu sei é, o Wendel é doido para vestir a camisa do Flamengo. Ele é apaixonado pelo Flamengo. Ele é aqui do Rio de Janeiro, quer jogar no futebol carioca, quer vestir a camisa do Flamengo. Só que, caso o Flamengo tenha interesse de fato, é uma negociação extremamente complicada. Ele é
tido lá como o melhor do time, é um jogador extremamente importante para o time russo, tem contrato longo até junho de 2027, o Zenit investiu alto na renovação de contrato, então é algo muito complicado. Se o Flamengo de fato quiser a contratação dele, vai ter que fazer um esforço absurdo. E quando eu digo um esforço absurdo, é até mesmo um esforço financeiro, que eu duvido que o Zenit irá liberar de graça, sim, o Wendel ao Flamengo. Seja por empréstimo, seja por... Obviamente, se for compra, não seria de graça. Mas empréstimo, eu duvido que seja de graça. Então é uma situação complicada para o Flamengo, caso de fato tenha interesse. Repito, eu não tenho nenhuma informação de que o Flamengo tem interesse. O que eu estou falando aqui é apenas o lado do jogador e dando crédito à imprensa russa. O Flamengo agora se reapresenta e volta a focar na Libertadores da América, porque dia 28, quarta-feira, tem jogo contra o Alcas, 9h30 da noite no Maracanã. E no final de semana, no dia 1º, tem jogo contra o Fortaleza. 2 jogos extremamente difíceis. O Alcas é fácil. Para mim é obrigação do Flamengo ganhar do Alcas no Maracanã. Mas por ser Libertadores, não custa nada, né? É melhor prevenir do que remediar, sem aquele discurso de que já ganhou. Mas no Maracanã, parece que esses jogadores só querem jogar no Maracanã, porque só estão jogando no Maracanã ultimamente. No Maracanã eles vão, mostram mais vontade. Agora, fora de casa que é o problema. Mas vamos ver, o Flamengo agora tem 2 jogos dentro de casa. Na verdade, 3 jogos seguidos dentro de casa. Alcas, Fortaleza e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Vamos ver se o Flamengo volta a jogar bem, se o São Paulo volta a fazer esse time jogar bem. A gente fala aqui que o Flamengo quer rejuvenescer o elenco, né? E quer aproveitar os jogadores dessa geração brilhante que tenham menos de 30 anos e aqueles que têm uma idade um pouco maior, eles vão começar a perder espaço. O Arrascaeta, ele não tem 30 anos. Ele tem 29 anos recém-completados. Exatamente, recém-completados. Mas ele demonstra uma fragilidade física que é preocupante. E isso vem de 2 anos para cá. E embora tenha ficado parado alguns períodos, treinando, se recuperando, a gente percebe que o Arrascaeta ele está caindo de produção muito também por essa parte física, a parte da lesão, o problema no pubis, que eu não tenho informação se ele já está totalmente recuperado ou não. O certo é que nós estamos vendo hoje um Arrascaeta que ainda é capaz de decidir, como fez contra o Fluminense nas oitavas da Copa do Brasil, mas um jogador muito abaixo do que ele já foi, né? E isso muito tem a ver, para mim, da questão física, da parte médica. Eu nitidamente percebo que o Arrascaeta hoje ele tem dificuldades. E isso é preocupante, porque estamos falando de um craque. Para mim, o Arrascaeta é um craque, e acho que para quem entende de futebol também, e ele tem só 29 anos, Alan. A gente fica pensando assim, Gabigol tem 26, Pedro tem 26, Gerson tem 26. É um time para o Flamengo ficar com ele durante 4, 5 anos. Como será o Arrascaeta daqui a 4 anos? Com 33 anos. Então, essa é uma questão preocupante e que o Flamengo tem que tomar conta direito e recuperar esse jogador que é fundamental. Venha quem vier. Ele é diferente, ele é um ídolo, ele é um jogador que pode ajudar muito o Flamengo ainda, mas está frágil. Dá para perceber isso claramente. Concordo muito com você. E para mim é difícil, porque, repito, acho o Arrascaeta o melhor jogador do continente há muito tempo. E continuo achando. E ver o Arrascaeta no banco chega a ser estranho. Mas, e outra coisa, né, Alan? Ele é um cara, né? Porque muita gente aqui no Brasil, e isso se explica porque ele brilhou no Flamengo e o Flamengo incomoda muito. Muita gente aqui no Brasil tem dificuldade de reconhecer a capacidade do Arrascaeta. O Arrascaeta, ele já joga muito desde 2014, quando ele apareceu no Defensor do Uruguai e junto com o brasileiro Felipe G2, o Defensor fez uma campanha histórica e chegou à semifinal daquela edição da Libertadores da América.
Por isso, ele abriu os olhos do Cruzeiro, que foi lá e contratou o Arrascaeta. Na primeira temporada dele, em 2015, até pelo jeitão do Arrascaeta, por isso que o Thiago Neves falou, ele é muito tímido e tal, ele estava muito retraído, ele estava se adaptando. A partir de 2016, o Arrascaeta desabrochou no Cruzeiro. E teve lá momentos marcantes, como teve aqui no Flamengo. Ele já decidiu clássicos contra o Atlético, ele já eliminou o Flamengo de Libertadores da América, vocês se lembram? Ele já fez gol de título de Copa do Brasil em cima do Corinthians dentro de Itaquera. Ele jogou muito lá também. E aí ele veio para o Flamengo em janeiro de 2019 e a gente vê o que aconteceu. Então o Arrascaeta, ele já joga muita bola há muito tempo. Só que de 2 anos para cá, a partir de 2021, essas questões físicas e médicas, essas lesões, isso aí tem atrapalhado. A sequência é do Arrascaeta. E isso é preocupante, Alan, porque estamos falando de um jogador de 29 anos que está na sua plenitude física, no seu auge físico, né? Exatamente, que por enquanto não tem um reserva à altura, né? Diferente de algumas outras posições. E eu concordo. Inclusive, contra o Flamengo mesmo, o Arrascaeta não deixou de fazer o gol do título da Copa do Brasil, né? Porque o primeiro jogo no Maracanã... teve isso também. Foi o gol dele. E aí o goleiro soltou, né? Qual era o nome Thiago daquele goleiro? Thiago Rodrigues soltou e ele puxou, né? Exato. Paquetá empatou 1-1, depois 0-0 e o Flamengo perdeu nos pênaltis lá no Mineirão. Ou seja, esse cara já vem decidindo os jogos. É porque quando o cara tá no Flamengo, a vitrine é muito maior. Né? O Flamengo, todo mundo vê o que acontece no Flamengo. Quem é Flamengo e quem é anti-Flamengo. Fica todo mundo de olho para saber o que está acontecendo no Flamengo. Mas o Arrascaeta já joga bola há muito tempo. Cruzeiro, Defensor, não é de hoje que ele decide jogos e que ele joga um bolão, não. Precisamos também de um reserva para o Arrascaeta. Precisa. Ou a reserva do Arrascaeta o Flamengo está buscando, né, João? Ou de repente o Arrascaeta vai virar reserva de um titular que está vindo aí. Exato. Então, o Flamengo segue... O Flamengo segue tentando o De La Cruz, não sei se vai acontecer, é uma negociação que está muito difícil, mas está de olho em meio aí, né? Vai depender da rodada do meio de semana da Libertadores, né? Se o River Plate se classificar, o que é a tendência, é muito difícil o De La Cruz vir. Agora, eu soube que o Sampaoli é obcecado pelo De La Cruz, que ele todos os dias ele liga, ele fala, ele conversa com o empresário do jogador, ele conversa com o jogador, ele conversa com o Marcos Braz, ele conversa com o Landim, tem que trazer, quero o De La Cruz, aumenta o dinheiro, traz o cara. Ele está obcecado, ele quer o De La Cruz de qualquer maneira. Agora é difícil. E lateral direito, a informação que eu tenho é que não está nas prioridades do Flamengo. A chance de vir um lateral direito é se aparecer uma baita oportunidade de mercado. Algum jogador aí, né, dando até porque não tem muito, né, Alan? Não tem tantos por aí. Talvez o Montiel, que agora está saindo do Sevilha, mas é um jogador caro, né? E além de ser um jogador caro, aí as pessoas têm que entender. Não basta falar, traz o Montiel porque é um bom jogador. Se o Flamengo quiser ter um lateral direito, o Varela está tendo dificuldade por isso, porque pelo lado direito é onde dá profundidade com o lateral. Deram o Rodinei ano passado, esse ano vem sendo o Wesley. Não adianta trazer um lateral que é mais defensivo também, porque senão vai começar a falar... Tem que ver a característica do jogador, né? Tem que ver a característica do jogador. Né? O Varela, eu acho que, por exemplo, pode até crescer com a chegada do Luiz Araújo, porque você vai ter o Luiz Araújo para dar profundidade. Então, enfim, talvez o jogo do Varela cresça por ali. Enfim, às vezes a gente também tem que pensar nisso. Principalmente a diretoria do Flamengo. Não adianta ficar pensando só, traz fulano porque é bom jogador. Tem que ver a característica do jogador, se a característica encaixa com o que o técnico quer, com o que o técnico pede, com a característica do elenco. Vai muito além de só traz aquele jogador porque ele é bom, porque ele já foi bem ali, enfim. Vai muito além disso. João, botar aí, mandar um beijo para a Raíza, né, que publicou a sequência do Flamengo. Opa. E, cara, eu vou te falar... hein? Eu vou te falar principalmente a sequência ali, as últimas partidas, né? O Flamengo tem, nesse final de junho, começo de julho, no Maracanã pela Libertadores. Obrigação ganhar, pelo amor de Deus, né? Depois pega o Fortaleza no Maracanã também no próximo sábado. Provavelmente será a estreia de Marinho no Fortaleza, hein? Provavelmente. Será que dá? Não, acho que não pode não, João. 26, 27, 28, 29, 30. A janela sobe dia 3. Acho que o Marinho não vai dar tempo. Né?
Acho que o Marinho vai poder. Pô, só faltava essa. Né? Tem esse detalhe, é verdade. Tem que abrir. Porque ele não jogou contra o Atlético Mineiro. Acho que ele só pode ser inscrito depois do dia 3. Então apaga, deleta o que eu falei. Porque era a cara do Flamengo. Agora, tem um detalhe importante que eu gostaria de ressaltar a partir desse jogo com Fortaleza aí, ó. Veja a sequência, Alain. Atlético Paranaense, Copa do Brasil, Palmeiras, né? Atlético Paranaense e Fluminense. Isso aí é bom demais no perfil desse elenco do Flamengo. E por quê? Porque são todos jogos grandes e que envolvem rivalidade. E nesses casos, o elenco do Flamengo tem um comportamento completamente diferente. E tem mais uma coisa, João. Jogos decisivos, porque Alcas porque é muito difícil não classificar, mas é um jogo importante para classificar. Depois você tem Copa do Brasil, que aí é mata-mata, amigo. Mata-mata. Perdeu, e entre o mata-mata tem o Palmeiras no Allianz. Que aí pode ser também, né? É um jogo decisivo para o Brasileirão. Decisivo porque os dois hoje têm a mesma pontuação e estão a 8 pontos do líder Botafogo. Assim como o Fluminense. Exato. O Flamengo terá o jogo com Fortaleza e o Palmeiras enfrentará na próxima rodada o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. A situação não é fácil, não. Na próxima rodada, né? Exatamente. Então, esse jogo aí entre Palmeiras e Flamengo, ele pode significar muito para o campeonato em relação a essa próxima rodada que o Flamengo jogará com o Fortaleza no Maracanã e o Palmeiras jogará fora de casa com o Atlético Paranaense. São dois adversários difíceis, mas o Flamengo tem a vantagem de estar jogando em casa. Né? E não deixa de ser uma boa notícia para o Flamengo o Atlético Paranaense também ter o Palmeiras, porque na sequência do Palmeiras o Atlético tem o primeiro jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil no Maracanã. Então, exatamente. O Atlético vai ter também duas pedreiras aí, Palmeiras pelo Brasileiro e o Flamengo no Maracanã. E uma boa notícia para o Atlético é que o jogo com o Palmeiras é entre os dois jogos com o Atlético para o Flamengo. Exatamente. Chegou a hora da verdade, meu amigo Alain Bimardi. Não, eu olhando essa sequência aí, eu arrisco me dizer que julho é muito decisivo. Aí a gente vai poder começar, principalmente com a janela vindo, a gente vai poder começar a planejar quem briga pelo quê nas competições. Porque nesses jogos aí da Copa do Brasil, eu não sei se eles vão estar à disposição, mas os reforços da janela já poderão estar em campo, dia 5 de julho. Luiz Araújo, Agustin Rossi. Acho até que pelo pouco tempo, né, não sei se eles já estarão jogando, mas que eles já estarão inscritos e poderão jogar a partir da partida contra o Atlético Paranaense, poderão. Então já vai ser o início de uma nova etapa. Alan, Luiz Araújo, Agustin Rossi e outros jogadores que podem vir aí nesse período, né? Agora, isso me deixa ligado nessa situação. São jogos grandes, jogos difíceis e jogos que envolvem rivalidade. E esse grupo do Flamengo ele se comporta completamente diferente nessas situações. O jogo com o Alcas, aquele gol do Vitor Hugo contra o Racing, deixou o Flamengo numa situação privilegiada. O Flamengo ele vai disputar com o Racing quem vai ser o primeiro colocado do grupo. Né? O Flamengo, nesse momento, está em desvantagem, provavelmente ficará em segundo. Mas a classificação, só se acontecer uma catástrofe. O Alcas tem que golear o Flamengo, fazer mais de 4 gols, né? E aí o Blense perder para o Racing, também levando uma goleada. Então é uma situação muito difícil. Fortaleza merece todo o respeito, é um bom time, é um jogo difícil. E a partir daí, o bicho pega. Atlético, Palmeiras e Fluminense. Né? Aí é que nós vamos começar a ver as coisas começarem a ser decididas para valer no segundo semestre. E aí, João, você está falando de reforço, tem informações aí exclusivas aqui da Action Live. Primeiro, manda ver. Porque o Rossi chega por volta de 20 horas e 30 minutos. Então, é provável, né? A gente fala provável, porque nunca se sabe quando o voo atrasa, não atrasa, enfim. E o Luiz Araújo, que chegaria hoje ao Rio de Janeiro, adiou, chega amanhã. Então, amanhã também o Luiz Araújo também chega no Rio de Janeiro. São os 2 reforços já confirmados aí para o Flamengo para essa janela. E aí pode ser
que no começo também dessa semana ainda, o Flamengo anuncia a contratação do Alan. A negociação está muito avançada, tá? A negociação andou na sexta-feira. Na verdade, as partes chegaram a um acordo. O que falta agora é esse acordo ir para o papel e as partes assinarem. Mas na negociação de boca, as partes chegaram a um acordo. Então, se nada mudar, questão aí, né, de horas ou de dias, para quem sabe, o Flamengo anunciar o volante Alan. Ficou mesmo na casa de 8 milhões de euros e mais bonificações, é isso? Tinham me falado um valor um pouco menor, tinham me falado algo em torno de 7 milhões com bonificação, mas como as informações estão desencontradas, eu estou aguardando um pouco para ver, até porque o Flamengo normalmente publica todos os valores de negociação no seu balanço, né? Consta lá no balanço, mas eu já vi gente falando de 9, já vi gente falando de 8, de 7, já vi até 6,5. Então eu vou esperar, mas é algo por aí, João, é algo. Eu tinha informação de 7 alguma coisa, mais bonificação. Não será barato, mas Não. É dentro da possibilidade financeira do Flamengo. Está no orçamento. Sim, sim. E João, a gente falou sobre essa questão dos reforços. O Rossi, o Rossi chega hoje, o Luiz Araújo chega amanhã. O Luiz Araújo parece que tá doido para jogar no Flamengo, né? Todo dia tem uma publicação, né, do Flamengo, polo do Flamengo. Ele passou por um susto, hein? Porque ele vinha com a família no voo, já tinha decolado, e aí o avião apresentou um problema mecânico, ele teve que retornar para Atlanta, o que demorou em um dia, né, a volta dele, mas felizmente está tudo bem. E está motivado, e é um jogador que o Sampaoli é fã. Pediu no Olympique de Marseille, pediu no Atlético Mineiro, finalmente conseguiu trazê-lo no Flamengo, e é um cara que, se chegar bem, em forma, ele vai ter um espaço no time do Sampaoli, não tenha dúvida. E aí são jogadores que vêm para agregar. Caso se confirme também a contratação do Alan, né, João, aí eu queria que você falasse, começa você falou aí logo no começo da live, muita coisa vai mudar. Explica para a galera aí, então, principalmente com a chegada desses jogadores aí. Eu acho que o Alan e o Luiz Araújo, eles chegam para entrar no time titular, né? Porque são duas peças pedidas com muita insistência pelo técnico Jorge Sampaoli. Então eu acredito que ele imagina um Flamengo com esses caras. Foram pedidos dele. O De La Cruz também, mas o De La Cruz está muito distante nesse momento, embora tenha a possibilidade de vir um pouco mais à frente. Mas eu acho que o Alan e o Luiz Araújo entram no time titular. E aí já muda a configuração do time, meu amigo Alan. Porque nós temos o seu xará ali junto com o Pulgar. Eu acredito, o Pulgar não vai sair do time, né? Até porque é um jogador de muita confiança do Sampaoli. O Gerson, a mesma coisa. O Gerson é titular absoluto do Sampaoli. Então a gente pode ter no meio campo com Alan, Pulgar, Gerson. Acho que pelo panorama aí colocado por você no início da nossa live, de um recado dado ao elenco através do Arrascaeta, que realmente caiu de produção, a gente pode ter ali uma disputa entre Arrascaeta, Everton Ribeiro e até mesmo Matheus França, hein? Caso ele não seja negociado. É um jogador que o Sampaoli gosta muito e trabalha muito com ele, tem dado oportunidade. Mas eu acho que o Arrascaeta ainda leva vantagem nessa disputa. Então podemos ter no meio-campo com Alan, Pulgar, Gerson e Arrascaeta. Luiz Araújo, para mim, será titular, quando estiver bem, e Gabigol. E aí o Cebolinha perderia espaço lá na esquerda, porque o Luiz Araújo jogaria aqui pelo lado direito, formando essa dupla com o Gabigol. Já é uma equipe do Flamengo diferente. Fora zagueiro, que estão procurando, mais um lateral esquerdo. Então o Flamengo, gradativamente, ele vai mudar. Mas eu acho que a primeira mudança, o primeiro passo é essa, das entradas de Alan e Luiz Araújo. O Agustin Rossi, eu não tenho tanta certeza assim, porque ele já é um goleiro que foi contratado antes do Sampaoli chegar, desde lá do início do ano, e o Matheus Cunha, ele é muito bom em algo que o Sampaoli valoriza muito. Ele, com os pés, ele é excelente. Ele é frio, ele joga muito bem. E é um bom goleiro. Embora ontem tenha
dado um vacilo ali no gol do Rodrigo Fernandes, mas ele fez uma partida excelente contra o Bragantino, que se não fosse ele, o Flamengo levaria de 8 ou 9 naquele jogo. Então acho que o Matheus Cunha, pelo menos a princípio, terá uma sequência. Quem se deu mal nessa jogada aí foi o Santos, hein? O Santos provavelmente vai virar o terceiro goleiro do Flamengo, Alan. Mas já teremos peças novas, caras novas, no mês de julho, no time do Flamengo. Eu não tenho a menor dúvida disso. Qual é o teu meio campo aí que você falou? Rapaz, é um deboche, hein? Alan, Pulgar, Gerson e mesmo estando bem abaixo do que pode, Arrascaeta. Rapaz, Então, muita técnica, hein? É muita técnica. Quero falar com você sobre o meio campo. Duas questões. Pois não. Duas questões. A primeira, a segunda questão eu já pedi para a produção aqui deixar no ponto, mas a primeira, esse meio campo aí, e se vem o De La Cruz? Aí eu acho que é o seguinte, cara. Aí o De La Cruz vai jogar, né? O De La Cruz vai jogar. Aonde? Aí pode se estabelecer, dependendo do rendimento do Arrascaeta, ele pode entrar treinando no lugar do Arrascaeta. Ou eu acho que pode ser o seguinte: Alan, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, De La Cruz e Gabigol. Rapaz. Eu acho que é o mais provável. Porque o Arrasca, mesmo estando mal, ele é muito diferente, né? Então, eu não acredito, sinceramente, só se ele estiver muito mal. Então, pode ser isso. Mas, como a tendência é o De La Cruz não vir, porque o River deve se classificar, embora o Sampaoli esteja obcecado pelo De La Cruz, eu acho que o Luiz Araújo vai chegar e vai jogar. Vai jogar. Se o De La Cruz vier, eu acho que ele pode tirar um lugar no time aí do Luiz Araújo. E aí formar um super meio campo com o Gabigol lá na frente. Lembrando que o De La Cruz é um jogador de muita movimentação, né? Ele é um cara que chega muito na área também. Então ele vai encostar mais ali no Gabigol jogando pelo lado direito. Um timaço, hein? Nas duas formações, um timaço. Então tá aí, nação, tá aí as informações do João Guilherme, na minha opinião também vai ficar um timaço, um timaço. E um detalhe importante, pessoal, é o seguinte, chegando esses novos reforços, vai criar aquela competitividade entre os jogadores, porque, como o João Guilherme falou, chegando o Alan, chegando possivelmente o De La Cruz, o goleiro Rossi e o Luiz Araújo, cara, vai ficar uma competição muito grande pela titularidade. Todo mundo vai querer jogar para poder vestir a camisa do Flamengo como titular. Então eu creio que vai gerar uma competição muito boa no Flamengo, aonde vai começar a elevar o nível do Flamengo, principalmente daqueles jogadores que estavam meio desmotivados, né? Não vou dizer acomodados, porque eu não creio que estavam acomodados, mas estavam desmotivados. E esses jogadores que estão chegando, esses novos reforços, vão chegar para querer ser campeão, né? Porque os outros já foram, então os novos vão querer chegar para conquistar uma Libertadores, uma Copa do Brasil, um Brasileirão. Então, eu creio que vai dar certo. Eu creio que o Flamengo está fazendo bem em fazer uma reformulação, principalmente que tem jogadores que estão passando um pouco já da idade, né? Estão caindo já a produção, caindo de rendimento, e provavelmente deve começar a ir para a reserva do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer. Eu gostaria da sua opinião. Você, como torcedor do Flamengo, escreva nos comentários, deixe a sua opinião, deixe o seu like, porque é importante apoiar o canal, tá bom? Então é isso daí, nação. Muito bom dia para todos vocês. Não se esqueça, verifique a sua inscrição aqui no canal Meu Mengão React, porque assim todos os dias você terá todas as informações do Flamengo, tá bom? Grande abraço, muito bom dia e a gente se vê no próximo vídeo.